e vai ser uma benção. Hoje a Aninha vai compartilhar com a gente. Cadê a Aninha? Vem cá, Aninha, Deus te abençoe, que o Senhor ministre através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Vamos dar uma boa noite mais forte para mim? Boa noite. Oxe, agora ficou bonita, hein? Aninha, oi. Pergunta aí quem não tem o folder, aproveitar para pegar o folder do ano. Quem ainda não tem o folder da comunidade, nós estamos aqui com o pessoal que vai te presentear com esse folder. Alguém não tem? Pode levantar a sua mão lá no fundo. Tem pessoas que ainda não estão com o folder. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes disso, eu queria dar 2 recadinhos. O primeiro recado é perguntar assim, quem aqui está namorando? Assim, jovem, né? Solteiro que está namorando. Tem alguém aqui? Ninguém. Ah, tem lá, gente. Tem gente. Ó, o Elton, né, Elton? Está namorando. Lá no fundo. Isso, tem gente namorando lá no fundo. Glória a Deus. Né? Eu quero falar com vocês sobre o curso de noivos. Ontem, a Fernanda e o Juliano compartilharam aqui algumas experiências do início do relacionamento deles, né, casados. E é porque eles tiveram aqueles problemas lá da louça e tudo mais, que eles não fizeram curso, pessoal. Já estou colocando aqui, porque nós temos uma aula específica só para lavar louça, não é, Fernanda? Serviços domésticos, que inclusive agora é ministrado pela Fernanda. Então... Brincadeira, gente, mas o curso é muito importante. E você não precisa estar noivo para fazer o curso. O bom é que você não esteja noivo, que você esteja namorando, para que as coisas possam acontecer e você possa entender situações do relacionamento. Mas você precisa ter o propósito do casamento. Então, você que está namorando e quer fazer o curso de noivos, me procure o William, para que a gente possa estar organizando o curso de noivos deste próximo ano. Entendidos? E você que está solteiro e quer casar, encontrar um noivo, então nós vamos também orar para Deus abençoar. Glória a Deus. Quero dar um segundo recado aqui. Papais de crianças de 1 até 5 anos. Cadê vocês? Levantem as mãos para mim. Papais de crianças de 1 até 5 anos. O Colégio Foco está com as suas matrículas abertas. E eu gostaria muito que você viesse conhecer a nossa escola. Nós que somos da comunidade, nós não temos nenhuma, entre aspas, obrigação de colocar os nossos filhos aqui. Nós não temos isso. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas eu gostaria que você viesse conhecer a nossa proposta, viesse conhecer sobre o nosso trabalho, sobre os nossos professores. E eu fico tão feliz de receber pessoas aqui na escola que falam assim, quem falou para mim da escola foi o fulano, que da igreja. Eu falo, o fulano, que bom, o fulano está divulgando a escola. O fulano chamado Elton, o fulano chamado Elton. Então, assim, glória a Deus, muito obrigado aos irmãos que têm feito esse trabalho de divulgação para nós, isso tem nos ajudado bastante. Mas você, papai, eu gostaria muito de apresentar a nossa escola para você. Quero que você abra comigo no livro de 2 Timóteo, deixa eu ver o meu tempo ali. 2 Timóteo, no capítulo 1. Quando essa palavra foi... Quando essa palavra foi ministrada no meu coração, né, sobre esse tema família, e um dos tópicos que estavam lá sugeridos era uma família de adoradores, e logo então eu me lembrei dessa passagem que é tão simples, mas é muito edificante para as nossas vidas. Deixa eu ver.
Essa é uma palavra que todo mundo vai participar, inclusive as crianças. Tem criança aqui hoje? Tem criança? Ah, pensei que vocês tinham faltado, gente. Vocês estão aí, né? Então, em alguns momentos, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e vocês vão me contar. Só que eu preciso que vocês prestem atenção naquilo que eu vou estar falando. Combinado? Certo? Então, nós vamos ler a palavra que está em 2 Timóteo 1, do capítulo 1 até o versículo 5. Se o pessoal puder projetar ali para nós, para que eu possa fazer a leitura. Qual o momento que essa carta é escrita? Esse momento aqui, uma das últimas cartas que Paulo escreve, é 2 Timóteo. Paulo, nesse momento, ele já está preso, já com uma sentença sobre ele, e ele então escreve essa carta a Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem. É um rapaz jovem que Paulo adotou como filho na fé. E Timóteo, ele participou de toda a peregrinação de Paulo, evangelizando, pregando, consolidando igrejas. Então, Timóteo, alguns acreditam que ele esteja na idade mais ou menos de 18, 19, 20 anos. Alguém tem essa idade aqui de Timóteo? O Elton, aqui, ó o Timóteo aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte aqui, o que Paulo escreve para Timóteo. Olha só o que ele escreve. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e da de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo, desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Preste atenção nesse versículo. Trazendo à memória a fé, não fingida, que há em ti, na qual habitou primeiro em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra. E o que nós pedimos nesse momento é que o Senhor abra as nossas mentes. A começar da minha, abra o meu coração, abra os meus ouvidos, para entender as profundidades da Tua palavra, para entender o valor dessa palavra, o que ela quer nos ensinar. Que o Espírito Santo, ministrador do Senhor, esteja neste lugar. Que os anjos do Senhor estejam aqui dirigindo este culto, este momento da palavra. Que os nossos ouvidos estejam abertos. Tira de nós todo o cansaço, tudo aquilo que nos afasta de prestarmos atenção na Tua palavra. Que o Espírito Santo tenha mesmo liberdade de agir e o nosso coração esteja sensível à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O versículo que eu mais quero trabalhar com vocês é esse versículo 5 que fala: trazendo à memória a fé não fingida que habitou primeiro em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e tenho a certeza de que habita em ti. Essa é uma afirmação que Paulo fez a respeito de Timóteo. E o que nós podemos observar é uma fé geracional. Uma fé que foi passada de geração em geração. Aqui pode ser que, antes mesmo de Lóide, já havia uma fé ali no coração da bisavó de Timóteo. Mas o que ele retrata aqui são essas duas mulheres e Timóteo. A avó, a mãe e agora Timóteo. E
como eu disse, Timóteo era um rapaz jovem, mas que tinha já uma herança recebida dos seus pais e também dos seus avós. Tem um ditado que fala que filho de peixe e filho de crente. Crentinho não é. Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é. Querido, se os nossos filhos já fossem crente, né? Porque eu sou crente, então meus filhos tudo vai ser crente. Gente, 90% dos nossos problemas já estavam resolvidos, não estava? A gente dormia melhor, tranquilo. Uai, não, eu já escolhi para mim, já escolhi para os meus filhos. Quem acha que, como pai, muitos dos nossos problemas já teriam sido resolvidos? Que é isso? Mas não é. Filho de crente não é crente. Cada um precisa experimentar e viver a sua própria experiência com Deus. E nisso, ser salvo pelo Senhor. Não é porque a minha mãe era cristã, era crente, que eu vou ser crente. Não é porque o meu avô era que eu vou ser. Cada um precisa ter a sua experiência. Foi isso que o Juliano disse ontem aqui, que cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Não é verdade? Só que nós, como cristãos, precisamos facilitar o caminho para os nossos filhos. E está aí o grande privilégio daqueles que nasceram ou conheceram a Cristo quando criança ou através dos seus pais. É um privilégio, como até mesmo a Fernanda mencionou ontem, é um privilégio. Mas não salva a vida de ninguém. É um privilégio maravilhoso. Você nascer num lar cristão, você ter princípios cristãos ali, isso é tremendo. Mas é necessário uma experiência profunda para que você, de fato, receba tudo aquilo que tem ali no seu lar. Eu quero falar um pouquinho da minha experiência, né, como família. Eu sou a 4ª geração de cristãos da minha família. A minha filha é a 5ª geração. E isso é um privilégio maravilhoso. Maravilhoso. E o meu desejo é que outras e outras gerações continuem a passar essa fé. Esse é o meu desejo. Né? Está aqui minha avó, olha que gracinha, gente. Olha que mimo, essa avó linda. Né? E a minha avó, eles chegaram aqui, né, vó? Muito de carangolas. Carangolas. Você já foi em Carangolas? Não? Minha avó já foi. E eles chegaram aqui e a minha bisavó, juntamente com o meu bisavô, né, começaram então a buscar a Deus. E levavam logo os filhos à igreja. Isso há um pouquinho de tempo atrás, né, vó? Não tem muito, não. Um pouco de tempo atrás. E assim ela fez com os filhos, e assim os filhos fizeram com os netos, e assim os netos estão fazendo com os bisnetos, e assim a fé vai sendo geracional. Ela vai passando de geração. É um privilégio isso, sim. É um privilégio. Mas é importante que cada um tenha a sua experiência com Cristo. Sabe, papais, o que vocês estão fazendo pelos seus filhos aqui hoje, trazendo eles à casa de Deus, vocês estão pavimentando um caminho para que eles possam trilhar. E olha só o que fala em Deuteronômios 7.
Deuteronômio 7:9. Deuteronômio. Sabendo, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Por quanto? Por 1000 gerações. Eu fiquei pensativa a respeito disso. Por 1000 gerações. Você já pensou que através do seu amor, porque você ama e obedece a Deus, 1000 gerações após você será abençoada? Você já pensou nisso? Você já pensou que às vezes você está colhendo hoje, vivendo esse tempo aqui onde você pode buscar a Deus, porque talvez gerações passadas que você não conheceu, amaram e obedeceram os mandamentos de Deus e por isso você está aqui hoje? Tataravós que talvez amaram a Deus e você nem soube da história deles, mas que amaram a Deus, que abençoaram as suas gerações pela frente. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Então, se ela diz que 1000 gerações serão abençoadas, porque Deus é fiel e Ele vai abençoar as gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos, então, pensa que maravilhoso é isso. Gerações que serão abençoadas até 1000. É muita coisa, não é, gente? É muita gente que vai ser abençoada através da sua vida. São muitas gerações. Eu creio que muitas gerações serão abençoadas através de mim. Você crê também? Glória a Deus. E aqui eu quero falar sobre essas 3 figuras que nós lemos nesse versículo de Timóteo. A primeira figura que a gente encontra aqui é Lloyd. Quem que é Lloyd? A avó. Lloyd é a avó. Quantos avós nós temos aqui? Temos avós aqui? Cadê os avós? Gente, fica com vergonha não, gente. Levanta as mãos aí. Olha lá, Cleire, Tia Leida, Sandrinha. Olha lá, que bênção. Gente, glória a Deus. Olha que bênção. Glória a Deus. Tantos avós ali, outros avós. Quantos avós nós temos aqui? Olha lá, seu Gilberto, a dona Lúcia está com a aljava cheia de netos. Avós, os Lloyds. Não é os Debiloides, não, são os Lloyds mesmo. Apesar que às vezes o vô fica meio Debiloide com o neto, né? Mas os Lloyds. Os Lloyds, né? E olha só o que a Bíblia fala a respeito dos avós. Muito importante isso. E você não acha que isso está distante de você. Porque daqui a uns anos, você vai ser um Lloyd, uma Lloyd. Imagina você, Ju, com os Bruninhos aqui tudo tocando, cantando. Não é? Que bênção. Então, olha só o que a palavra de Deus fala a respeito dos avós. Abra os seus ouvidos aí, você que ainda não é avô, mas recebe isso no seu coração. Provérbios 17:6 diz assim: os filhos dos filhos são a coroa dos idosos. O que fala ali? Coroa dos velhos. Olha, gente, chamando de velho, avô. Nem todos, né? Brincadeira. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. A coroa dos avós são os netos. Olha só. Que bom
eu imagino que seja ser vô. É, Martinha? É bom ser vó? Ah, maravilhoso, não é? Ser avô, ser avó, eu acredito que é você ver a árvore que você plantou frutificar. É você olhar aquilo que você plantou e falar, deu fruto. Eu acho que, não sei, mas tenho as minhas imaginações a respeito. Que um dos maiores alegrias de um pai, eu acredito que para mim será, é minhas filhas se tornando mãe. É os filhos se tornando aquilo que nós fomos. Não para que a gente fale assim, ah lá, ó, tá vendo? Agora você vai pagar tudo que você fez comigo. Agora lá, tá? Não, mas para que você veja frutificar. Você veja a sua essência sendo passada. Dona Cida, vovó, não levantou a mão falando que é vovó, Dona Cida. Estou vendo a senhora daqui. Vovó abençoada. Então, os avós, eles são os suportes fundamentais na vida dos netos. Mas é importante que os avós entendam também qual é a sua participação na vida dos filhos. Dos netos, principalmente. Eu, como lido aqui com a escola e com avós, com pais, tem avô e avó de todo tipo que vocês imaginarem. Avós que são tão super protetores que você fala assim, gente, quem será que é a mãe? Será que é a mãe essa ou será que a mãe é essa? Avós que tomam frente, muitas vezes, da postura que é necessária do pai e da mãe. Então, nós que seremos avós, e aqueles que são avós, é importante pensar a respeito disso. E medir o equilíbrio entre aquilo que precisa ser feito por você e o que não precisa ser feito por você. E os avós têm um papel importantíssimo, que é passar para os netos histórias da palavra de Deus e da sua própria vida e da sua experiência com Deus. Queridos, quantas vezes nós não sabemos muito da nossa história dos nossos avós? Não sabemos. Porque muitas vezes não paramos para ouvi-los, para conhecer das histórias. E isso é importante. A palavra de Deus fala, lá em Juízes 2:10, que depois que Josué morreu, e todos aqueles que viviam na mesma época de Josué morreram também, passado-se um tempo, levantou uma geração. E essa geração não conhecia a Deus. Como? Como que essa geração não conhecia a Deus? Josué é aquele que destruiu a cidade de Jericó, onde Deus fez milagres e prodígios ali. Foram conquistando passo a passo no deserto. Como que uma geração cresce sem conhecer essa história? Quem errou? Aqueles que não contaram a história. Então nós precisamos passar a nossa história, contar a nossa história. E vocês, filhos, precisam ouvir as histórias. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós falamos sobre Lloyd, que são os avós. E agora nós vamos falar sobre Eunice. E Eunice é quem na vida de Timóteo? A mãe. Eunice é a mãe de Timóteo. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre para os pais e para as mães. Quantos papais e mamães nós temos aqui? Aí já aumentou, né?
Grande parte aí. Olha só o que fala em Provérbios 17, continuação do versículo lá. Provérbios 17, 6. Lá fala assim, ó. Que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são... Ué, não, essa versão deve estar errada, ué. Não. Volta lá para mim, deixa eu ver aqui. Uai. Os pais que são o orgulho dos filhos? Isso faz sentido? Mas faz não, né? Seu pai que tem que ter orgulho de você, não é, Rafael? Agora, você que tem que ter orgulho do seu pai? Uai, parece que esse negócio ali não está muito certo, não. Mas está certo. Vocês não acreditam num negócio desse? Está certo, gente. É isso mesmo. Eu fiquei encucada com esse negócio, mas não. Na hora de traduzir, capaz que trocou, né, Ti? Pensei assim, é muito mais fácil você ter orgulho do seu filho. Vai lá, filhão! Papai tem orgulho de você! É isso! Uai, orgulho, você ter orgulho do seu filho. Agora a palavra de Deus fala lá que é os pais que são o orgulho dos seus filhos. Que responsa, hein? É o seu filho que tem que se orgulhar e falar assim... Que orgulho de você, hein, papai? Que orgulho, hein, mamãe? Que orgulho eu tenho de você? Parabéns. Gente, isso é um desafio diário para nós pais. Os nossos filhos que têm que se orgulhar de nós. Se orgulhar das nossas ações. Se orgulhar das nossas falas. Se orgulhar dos nossos comportamentos. Assim, conta uma história, né? Que às vezes eu tenho um primo e ele jogava bola muito bem na infância, né? E a mãe dele, gente, torcia demais. Mas torcia assim, gritado, sabe? Aquele negócio. Será que parece você, Fernanda? Aquele negócio assim, meio gritado, e vamos, isso aí, né? E aí, ele falava para a mãe dele igual o teatro do Elton, né? Que dia que é o jogo? Semana que vem, semana que vem. Não vai lá não, mãe. Porque a mãe passava vergonha nele, né? E ele não queria muito que a mãe visse ele jogar, porque assim tinha uma certa vergonha da mãe ficar lá gritando ele, né? É claro que não é esse tipo de orgulho e de vergonha que está colocando aqui. Mas será que os nossos filhos têm orgulho de nós? Será que as minhas filhas, ao olharem as minhas condutas, a minha forma de falar, a minha forma de pensar, será que elas sentem orgulho de mim? Ou será que elas vão sentir orgulho de mim quando elas crescerem e entenderem isso? Gente, porque tem um negócio que é feio. É filho ter que consertar problema de pai. Situação. Filho ter que ir lá, colocava, nossa, deixa eu lá, ó, sabe, meu pai, então, você desculpa ele aí, Ou senão minha mãe, então, minha mãe, assim, ela está com os problemas dela, tá? Você desculpa ela aí. Gente, isso é vergonhoso. Os nossos filhos terem que resolver problemas nossos. E o que a palavra de Deus está falando ali? Que os filhos devem se orgulhar de seus pais. Então, seja honesto, seja íntegro, seja verdadeiro, seja temente a Deus, seja fiel, para que os seus filhos possam olhar e falar assim: você é meu pai. Essa aí é minha mãe. Mamãe.
Que orgulho. Eu tenho orgulho da minha mãe, viu, gente? Vocês viram que bonitinha ela abrindo o culto aqui? Ah, que gracinha, gente. Então, nós precisamos, né? Trabalhar isso nos nossos corações. E agora vamos falar sobre Timóteo. Quantos Timóteos nós temos aqui? Quantos filhos? Se você é pai e mãe, mas é filho do mesmo jeito, né? Então, você também é filho. Timóteo, tem muito Timóteo aqui. Tem Timóteo aqui, Rafael? Amém? Temos muitos Timóteos aqui. E o que eu quero falar para você, Timóteo, para mim, Timóteo? Valorize esse privilégio que você tem recebido dos seus pais. Crianças, olha aqui para mim. Estão todas vocês olhando para mim? Juvenis? O que vocês estão recebendo dos seus pais aqui neste lugar é valiosíssimo. O que eles estão deixando para vocês é uma herança. É algo valioso demais. Criança, se você estiver perto do seu papai e da sua mamãe, vira para ele, fala assim, você vai falar papai ou mamãe, né? Papai, mamãe, seu Timóteo também pode falar, os Timóteos maiores que estão perto aí do papai e a mamãe, fala papai, mamãe, não estou ouvindo, papai e mamãe, muito obrigado por me trazer no melhor lugar. Muito obrigado por me ensinar os caminhos de Deus. Gente, isso é muito valioso. E sabe quando, papais de criança, vocês vão terem dimensão disso? Quando seus filhos crescerem e vocês verem eles passando isso para uma nova geração. Vocês falarem assim, gente, que coisa mais boa. Eu fico olhando aqui, a Aninha estava dando a palavra aqui, o Horácio fica aqui assim, ó. Não tá? Vocês estavam aqui, vocês viram ele aqui, né, gente? Olha que bênção. Agora imagina o dia que for a Alice. Ele deita no chão. Fica babando assim. Então, o que acontece? Que muitas vezes nós não entendemos dentro da maternidade e da paternidade. Hoje me assusta muito algumas pessoas, em especial cristãos, que optam por não ter filhos. Porque os filhos, eles são a herança. Amém? E hoje você pensa assim, é difícil ter filhos? É difícil, gente? É. É caro? É trabalhoso? É árduo o trabalho? A gente se arrepende de tê-los? Não. Mas dá trabalho, não dá? Dá. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente começa a ver longe os nossos filhos grandes, crescidos, você pensa assim, que trabalho nada. Deu trabalho não. Por isso que a Ju falou aqui, dá trabalho, Ju? Não, porque já passou de estar menino grande, não é? Então, nós precisamos, como pais, principalmente da primeira infância, das crianças, entender que a maternidade e a paternidade, nós não devemos olhar para o hoje, mas para o amanhã, para a eternidade, pensando que nós estamos formando indivíduos que vão perpetuar a nossa história. E isso vai ser uma bênção. Amém?
Glória a Deus, então. Então, Timóteos, valorizem a herança que seus pais estão deixando. Às vezes, seu pai não vai te deixar nada de herança. Às vezes, vai deixar a casa dele, alguma coisa assim, não vai deixar nada. Mas ele vai te deixar uma herança espiritual, um valor espiritual, que é o que essa vozinha aqui deixou para mim. Um valor espiritual, uma herança, que nem dinheiro desse mundo vai poder trazer. Então, Timóteos, crianças, juvenis, jovens, valorizem o que os seus pais estão dando para vocês, trazendo vocês a essa igreja. Isso é um privilégio. Amém? E eu quero, de forma rápida aqui, dinâmica, porque o nosso tempo já está indo, falar um pouquinho sobre adoração. Uma casa de adoradores. A nossa mensagem é uma família de adoradores, mas para que uma família de adoradores venha a nascer, é preciso uma casa de adoradores. E quando a gente pensa nessa palavra adoração, quais são as imagens que vêm na nossa mente? Me ajudem. Você pensa assim, adoração. As meninas dançando, né, gente? Que logo vem na minha mente. Mas o que a gente pensa quando a gente fala em adoração? Em louvor, em música, em anjos, né? Aquela coisa suave, linda, aquele momento de adoração ali. E aí, eu quero contar uma experiência aqui, que essa é a ideia que realmente eu sempre tive de adoração. Esse momento onde eu podia louvar, onde eu podia estar na presença de Deus, onde os meus ouvidos estavam abertos, né, o meu coração estava sensível, e o Espírito Santo podia ministrar na minha vida. E aí eu vi que a minha vida não estava assim, muito batendo com isso, há uns 2 anos, meio atrás, né? Onde aquela passagem, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai em secreto. Eu pensava, gente, se esse negócio for adoração, eu estou ferrada. Porque nem no banheiro eu estou dando conta de sozinha. Eu vou, já vai um tanto de criança lá dentro. Imagina entrar no quarto e fechar a porta. Isso é impossível, não é, mães? Se vocês entendem isso, digam amém comigo. Olha aí. E eu pensando, gente, esse negócio de adoração aqui em casa não existe mais, né? A adoração, no caso, é no domingo só. E durante a semana que é aquele furdunço, é brinquedo jogado, é coisa esparramada, é coisa demais para fazer. E assim, você pensa assim, não, vou começar o dia, segunda-feira, né? Depois daquele culto abençoado de domingo. Aí você fala, vou colocar um louvor aqui, essa semana vai ser diferente. Aí, a hora que acorda, já acordam chorando, né, Dani? Já acordam gritando. E que chorou porque o outro acordou. Aí você fala, que é isso, gente? Tem jeito de adoração nessa casa, não. Aí você já perde a bênção, já sai murmurando, já sai chutando as portas, tudo, já fala, misericórdia. O negócio era para começar na adoração aqui, já começou, foi contrário. Mas é claro que essas coisas acontecem só na minha casa, tá? Podem ficar despreocupados que na casa de vocês nunca foi assim, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre casa de adoração. E como eu comecei a perceber que a minha casa precisava ser uma casa de adoração, mas primeiro eu precisava mudar a minha mente sobre o que era adoração. Adoração não é um lugar, adoração não é uma música, adoração não é um momento, adoração é uma vida. Amém? Você vive adoração. E aí eu comecei a entender que eu precisava buscar a Deus em adoração. Eu precisava. No meio do caos,
no meio das fraldas para tocar, das roupas para lavar, das coisas para acontecer, dos meninos para cuidar, do almoço para fazer. Eu precisava viver em adoração. E para que a gente viva em adoração diariamente, a gente precisa de 3 coisas acontecendo na nossa casa. Que foram coisas que são do nosso devocional, né, que são da nossa vida, mas que muitas vezes a gente não consegue. E eu me coloco aqui nessa situação, porque muitas vezes a gente eu não consigo. Vou ser sincera para vocês. Tem dia que eu não consigo sentar e orar e ler, e ter aquele momento de devocional, onde eu vou louvar e tal. Não consigo. Confessando já o pecado aqui, né? Mas que é só meu também. Então, assim, mas eu preciso entender que eu preciso buscar a Deus, viver uma vida de adoração. A todo tempo, desde a hora que eu acordo, a hora que eu durmo. E para isso é importante oração. Oração. Tem oração na sua casa? Tem oração lá, gente? E a oração que eu falo aqui não é só aquela oração do almoço, mas é a oração de agradecimento, é a adoração nos momentos difíceis, quando o seu filho vai passar por uma situação difícil, é você se levantar para orar por ele, abençoar ele no seu dia. Esses dias eu estava vendo com o William uma tradição, né? Até o pastor Carlos falou disso também. Os filhos dos judeus, eles não saem sem a bênção. Eles não saem sem oração de bênção. Né? Então, será que tem oração na nossa casa? Precisa ter, precisa fazer parte da nossa rotina. Os nossos filhos nos veem orando? Seu filho já te viu orando? O meu esposo até falou aqui, né? O dia que ele pregou, de vezes que ele me viu orar por ele, que eu oro por ele. E eu vi isso na minha mãe. Eu via isso nela. Quantas vezes eu cheguei no quarto da minha mãe e ela estava orando? Quantas vezes? Será que os nossos filhos nos veem orando? Nos veem entendendo? Eles sabem o que é a oração? Ou a oração na nossa casa é só um ritual? Nós vamos orar, agradecer o alimento. A Laura, ela faz um ritual todo dia da oração, né, na hora do almoço. Será que é só isso que é as nossas orações? Precisa ter oração na nossa casa. Precisa ter na nossa casa leitura da Bíblia. Precisa ter Bíblia na nossa casa. E a Bíblia, ela não pode ser aquele livro que fica lá na prateleira, não. Ela precisa estar na mesa. Ela precisa estar na cabeceira da cama. Ela precisa estar rodando. Tem dia que eu falo para a Dani, falo para as meninas, a Dani sabe. Procura minha Bíblia. Aí elas saem procurando. Às vezes está na cabeceira, às vezes está na mesa, às vezes está lá. Nossa Bíblia precisa estar nos lugares. Os nossos filhos precisam ver nós lendo a Bíblia para eles quererem ler. Agora, se nós não lemos, como que os nossos filhos vão querer ler a Bíblia? Como que eles vão querer buscar a Deus? Nós precisamos ler com os nossos filhos. E aí você pensa assim, mulher, isso é papel do meu marido. Ele não é o sacerdote do lar? Então, é ele que tem que levantar e fazer. Sabe que isso muitas vezes foi uma mentalidade que eu tive na minha mente? Só que sabe de quem que é a responsabilidade de levantar e orar e ler a Bíblia com a palavra? E ler a Bíblia com os filhos? Do primeiro que entendeu. Então, se foi você, mulher, que entendeu que é importante para a sua casa ler a Bíblia e orar, o faça. Se foi você, marido, que entendeu que é importante, levante e o faça. Não fique achando que é o outro que tem que fazer, não. Faça você. É um trabalho árduo? É um trabalho árduo. Tem dia que eu estou cansada, exausta, quase morrendo, mas estou lá lendo. Não é, Júlia? É assim. Lendo. Você não está lendo a Bíblia? Todos os dias? Glória a Deus. Então, isso é muito importante. Como eu disse, é pesaroso? Às vezes a gente lê assim, um dia muito cansado, com o olho quase fechando,
Mas é importante a constância. Quantas vezes eu estava lendo com essas meninas lá, e às vezes pensando que elas estavam entendendo, e eu lendo, né? Nós lemos os evangelhos, e eu lia para ela, e a Júlia assim, né, admirada. Eu pensando, nossa, o Espírito Santo está falando aqui, glória a Deus. Ela falava, mãe, você está vendo que ali tem uma aranha? Eu falava, vou desistir desse negócio aqui. Está fluindo nada. Estou ensinando a menina que ela está vendo a aranha lá. Mas quantas vezes, do nada, ela fala assim, alguém dando alguma palavra, ela fala, mãe, você já leu isso lá em casa, não foi? E eu falo, tá vendo? Frutifica. Vai frutificar. O versículo que fala a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então você lança no seu filho. Vai frutificar. Amém? Então é importante demais a leitura. Então leia, estude com seu filho, estude sozinho, né? Procure um tempo para isso. Como eu disse, gente, que tempo? Eu vou esperar o tempo oportuno. Quando meus filhos estiver grande, entendendo, querida, às vezes você não vai ter oportunidade quando ele estiver grande. Não, eu vou esperar todo mundo sentar na mesa, bonitinho, depois... Não vai, às vezes tem essa oportunidade. Sentar na mesa, todo mundo bonitinho, para ler. Nós precisamos nos levantar. E às vezes, mulher, você pensa assim, não, mas meu marido não é cristão, meu marido não tem a mesma fé que eu, né? Olha, eu quero testemunhar uma coisa para vocês aqui. O meu pai, ele é cristão, porque eu creio, amém? Mas o meu pai, a minha mãe, sempre, eu me lembro desde a minha infância, ela sempre leu a Bíblia e orou com nós dois. Tanto com meu pai, quanto com a minha mãe, comigo, né? Eu me lembro, assim, muito de eu ir para a cama deles e... ela sentada, lendo, e eu no meio, ouvindo, e meu pai ali ouvindo também. Algumas vezes dormia. Eu também dormia, muitas vezes, dormia, mas ela perseverou. Ela lia. E me lembro diversas vezes na minha história. Então, não fique esperando achando que é o outro que tem que fazer. Quem tem que fazer é você. Se você entendeu isso, faça você. O pessoal do louvor já pode subir para a gente terminando. E a última coisa que eu quero falar que precisa ter na nossa casa é louvor. E aí o louvor aqui não é a música. Porque não adianta tocar o dia inteiro na nossa casa lá o Fernandinho e o louvor e aquela adoração, mas a nossa boca só profere murmuração, reclamação, discórdia, desordem, são palavras duras. O louvor não valeu de nada. Muito mais do que o cantar, é importante que você louve a Deus com os seus lábios. Nos seus lábios deve haver louvor, deve haver gratidão. Os nossos filhos têm que ver isso em nós. Deve haver palavras de sabedoria. Existe palavras de sabedoria nas nossas bocas? Ou será que existe nas nossas vidas palavras de murmuração e de maldição? A palavra não conta o que acontecia lá na casa de Timóteo. Mas a certeza que eu tenho é que na casa de Timóteo havia oração, havia o conhecimento. É claro que eles não tinham a Bíblia, mas havia o conhecimento daquilo que Jesus fez. E havia também louvores nas palavras de Lloyd e nas palavras de Eunice. Talvez você é o Lloyd da sua casa, ou a Lloyd.
Você é a primeira pessoa que se converteu no seu lar. Às vezes você olha para trás e fala assim, gente, é eu que estou começando e eu quero te dar o parabéns. Sabe por quê? Porque isso, gente, tem um valor tão grande. Você ter tomado essa atitude de conhecer a verdade, de levar a verdade para a sua casa. Então, persevere, persista. Talvez hoje a única coisa que você vê é um Timóteo. Mas daqui a um tempo você vai ver um Eunice, você vai ver um Timóteo, e vai ver uma Eunice, vai ver uma Lloyd. Talvez os seus olhos naturais não verão as suas 1000 gerações, mas elas serão abençoadas através de você. Elas serão abençoadas. Sabe por quê? Porque Deuteronômio 7:9 fala que o nosso Deus é fiel para aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Persevere. Você, Timóteo, você é o fruto. Sabe aquela passagem do semeador que fala que o semeador saiu a semear e uma das terras que ele lançou, ela frutificou 30, 60 e 100 por um? O Timóteo é o 100 por um. O Timóteo é aquele que vai frutificando, frutificando, frutificando. Talvez Eunice e Lloyd não deixaram grande herança para Timóteo, mas deixaram uma herança espiritual de muito valor. Deixe isso para os seus filhos. Deixe isso para as próximas gerações que virão através de você. Queria que você se colocasse de pé. Talvez hoje você não tenha ainda um Timóteo. Deixa eu ver. Talvez o desejo do seu coração é ter um Timóteo, ter um filho. Talvez você já tenha um filho, mas o seu desejo é ter mais Timóteos. Deus tem colocado isso no seu coração, esse desejo. E se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria de orar com você depois no final. Se existe esse desejo no seu coração, de gerar mais Timóteos. Mas nesse momento, eu quero orar. Eu quero orar primeiro pelos avós. Cadê os avós? Levanta as mãozinhas aí. Levanta as mãozinhas. Vocês vão fazer assim, ó. Os avós. E nós vamos virar as mãozinhas, amém? Aqueles que não são avós, virem as mãozinhas. Por você tem algum avô perto de você. Vamos abençoar esses avós. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, porque esses avós perseveraram em servir ao Senhor. Eles perseveraram em buscar ao Senhor. E nós somos frutos desses avós que amam, que buscam a Deus. Os abençoe com longevidade. Os abençoe com sabedoria. Que eles contem as suas histórias, as suas experiências com Deus. E assim eles possam propagar o teu amor por gerações e gerações. Aleluia. Agora os papais. Meus papais. Os Timóteos levantam as mãozinhas aí. Vamos orar pelos papais. Aleluia. Nós abençoamos a nós, papais. Pedimos que o Senhor derrame a tua bênção sobre cada pai, cada mãe que está aqui. Que nós sejamos o orgulho dos nossos filhos.
Que os nossos filhos possam olhar para nós e se sentir orgulhosos. Orgulhosos pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Orgulhosos pelo nosso exemplo. Orgulhosos pelo nosso testemunho. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições. Nos ajuda, Jesus, a nos parecermos mais com o Senhor. Aleluia. E agora nós vamos orar pelos Timóteos. Agora as Eunice, as Lloydes vão abençoar os Timóteos. Amém? Abençoe o Timóteo aí, Rai. Abençoe o Timóteo. Se é o presente que você tem, Timóteo. Timóteo. Filho amado. Talvez o seu Timóteo não está aqui hoje. Talvez o seu Timóteo está distante. Talvez seu Timóteo mora em outro lugar. Talvez seu Timóteo você não pode abraçá-lo, mas você pode abençoá-lo. As suas mãos talvez não o tocam, mas a mão de Deus o toca. E você diz assim como Paulo diz: amado filho, amado filho, amado Timóteo, eu te abençoo. Eu te abençoo. E declaro: você é frutífero. Você é a semente que eu plantei. Você é a semente que eu plantei. E eu te abençoo ser frutífero. Eu te abençoo com toda sorte de bênção natural, espiritual. E declaro que 1000 gerações serão abençoadas através de você, através da sua vida. 1000 gerações conhecerão ao Senhor através de você. Eu os abençoo e declaro: vocês são flechas na mão do Senhor. Aleluia. Quero fazer uma última oração antes de nós cantarmos. Coloque a mão no seu coração. Talvez você está aqui nesse lugar, mas a fé ainda nem habitou no seu coração. E eu quero que você faça uma oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu conheci ao Senhor e eu quero muito viver contigo. Entra no meu coração, faz uma morada, transforma a minha vida. Eu quero andar com o Senhor, eu quero conhecer da tua palavra. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de ti. Quero que você continue com os seus olhos fechados. Talvez você fez essa oração pela primeira, ou a fez agora com um entendimento maior, e você quer tomar esse passo de fé. Como eu disse, talvez você não teve uma geração atrás de você que conheceu a Cristo, que pavimentou o caminho para que você pudesse andar. Mas você agora, numa atitude de fé, fala: a partir de mim, 1000 gerações serão abençoadas. A partir de mim, 1000 gerações serão abençoadas. Eu queria que você levantasse a sua mão, que eu gostaria de fazer uma oração por você. Aleluia. Gostaria que vocês viessem aqui na frente rapidinho para a gente orar. Vem cá, para nós orarmos. Aleluia.
essa é a família maravilhosa que vocês acabam de receber. Sejam muito bem-vindas à casa do Senhor. Aleluia. As meninas aqui, Priscila vai acompanhar vocês. E eu gostaria agora que nós finalizássemos esse momento cantando essa canção que fala, é muito profética e é uma canção que foi feita aqui na nossa igreja. Ela fala: deixarei um legado para a minha geração, um legado de bênção e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o seu coração. A partir de você, 1000 gerações serão abençoadas. Fala assim: a partir de mim, 1000 gerações serão abençoadas. Vamos terminar então esse momento louvando ao Senhor com essa canção. Aleluia. Se junte aí com a sua família. Talvez hoje você está sozinho. Se junte com um irmão, irmão com irmã, irmãs juntas, para nós louvarmos ao Senhor com essa canção. Para que os meus filhos
Aleluia. 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 Fala assim comigo. A fé que habitou em mim habitará nas minhas gerações. A fé que habitou em você habitará em 1000 gerações. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço aí na sua família, na igreja do Senhor, em nome de Jesus.